Shalom, amados irmãos na fé e visitantes do canal, bem-vindos a mais um estudo, e como devem ter visto no título, refutando as heresias do pastor Geraldo Moraes e do preterismo. Quem viu o último vídeo deve ter percebido que eu citei a passagem onde nosso Salvador fala que muitos falsos cristos ou falsos messias viriam. Foi assim profetizado por ele, que muitos viriam dizendo que era ele. E isso não aconteceu até o ano 70, o que já prova que essa interpretação do preterismo que estão trazendo por aí é uma farsa. Porque os falsos cristos alegando, dizendo que era ele que voltou, veio surgir mais repetidas vezes a partir do século XX. Então, quem assistiu o vídeo anterior deve ter percebido isso. E quem não viu, veja. Não se cumpriu até o ano 70, porque ele disse que muitos viriam em seu nome dizendo que era ele. Isso não foi visto até o ano 70. Muitas pessoas estão seguindo o preterismo e pessoas como Geraldo Moraes, porque eles citam coisas erradas de algumas igrejas, como aquela falsa manifestação do Espírito Santo, o RTT, o pula-pula, a pregação sobre o dízimo. Hoje muitos sabem que o dízimo não é dinheiro, porque passaram a ler a Bíblia e sair das denominações que ensinam que dízimo é dinheiro. No canal tenho um estudo falando só sobre dízimos e ofertas no Antigo e Novo Testamento. Eu vou deixar na descrição esse estudo. Então algumas pessoas, por Geraldo Moraes trazer uma verdade assim, aceitam toda a sua mensagem, acreditando que tudo que ele está trazendo, interpretando, seja verdadeiro quando não é, porque não se aprofundam nos contextos, nas profecias, e por isso passam a acreditar em uma falsa doutrina. Me indicaram o vídeo do Geraldo Moraes antes de 70 e depois de 70, o que está aparecendo aí para vocês na tela. Eu assisti esse vídeo e é incrível como as pessoas caem em tanta heresia, porque tem muita heresia nesse vídeo, muita torção dos reais contextos das passagens que ele leu. E eu vou refutar algumas delas aqui para vocês. Eu vou começar pelo nome do canal, O Tempo Está Próximo, que é uma passagem que está escrita no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Dessa vez eu vou ler na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. E assim está: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Vejam bem, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui, quando João, o apóstolo Yohanan, como está no hebraico moderno, recebeu essa revelação, aquelas 7 igrejas, o qual ele endereçou as 7 primeiras cartas do livro de Apocalipse, essas igrejas estavam atuando e os seus membros vivos. Por isso que a palavra "o tempo está próximo" remete a eles, porque eles estavam vivos naquela época e todas as coisas que foram profetizadas através das cartas para cada igreja se cumpriram durante a vida dos membros daquelas igrejas. Tanto que, quando vamos ver a palavra igreja no livro de Apocalipse, ela aparece somente até o 3º capítulo do livro. E depois só vemos no capítulo 22. Por quê? Porque depois que se cumpre aquelas profecias para as 7 igrejas, já no futuro elas não existem mais. Por isso que a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, não temos mais a menção da palavra igreja. Temos sim no final do livro a palavra igreja no capítulo 22, porque quando eles receberam a revelação do livro, aquelas igrejas ainda estavam vivas, os seus membros estavam vivos. Compreende? Então, o remetente
estava endereçando ao destinatário, aquele ou aqueles que estavam recebendo o livro da profecia, o livro da revelação, o Apocalipse. Por isso o tempo estava próximo para eles, porque eles viveriam aquelas coisas que foram profetizadas nas cartas que foram endereçadas a eles. E uma prova que nem tudo se cumpriu até o ano 70 e nem tudo se cumpriu com aqueles membros é que a palavra igreja não aparece desde o capítulo 4 até o capítulo 22, onde reaparece novamente a palavra igreja. Porque as profecias contidas no decorrer do livro, embora não seja totalmente de uma forma cronológica, essas profecias se cumpririam com os salvos, os membros da comunidade mundial do Criador no futuro, mas não eram mais igrejas ou aquelas congregações que existiam quando o livro foi escrito. Então a palavra "o tempo está próximo", ela se aplica em cada época, em cada povo que vive uma parte do Apocalipse, ou quando as profecias se cumprem em cada tempo. E também se aplica à própria vida da pessoa, porque ela não vive muito mais que 100 anos. E se você não estiver preparado, vigiando a sua vida, a pessoa poderá, ou você poderá morrer sem ter certeza da sua salvação. Agora, uma outra heresia que é incrível como aceitaram, eu sei que algumas pessoas devem ter raciocinado, é que o pastor Geraldo Moraes fala que antes do ano 70, as pessoas morriam e os seus espíritos ficavam no túmulo, enterrados junto com o corpo. Isso não está escrito na Bíblia, porque o que está escrito eu vou ler para vocês. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, assim está: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Ou seja, essa palavra foi dita muito antes do ano 70, no reinado do rei Salomão. E naquela época já entendiam que o corpo volta à terra, volta ao pó, como está escrito também no livro de Gênesis, quando o próprio Criador disse isto. E o espírito volta ao Criador e não fica enterrado, vai ao túmulo junto com o corpo. Antes do ano 70, como Geraldo Moraes disse, está em contradição com o que a Escritura está mostrando. E como é que podem acreditar e aceitar isso? Ah, mas agora porque depois de Cristo, depois da cruz, nós estamos na graça. Então agora, os espíritos, quando as pessoas morrem, voltam ao Criador, sendo que isso já acontecia antes. Não tem nada a ver com o período da graça, porque realmente a lei e os profetas duraram ou profetizaram até João, embora algumas profecias não se cumpriram totalmente, porque foram profetizadas para se cumprirem durante a graça e durante o reino milenial do Messias. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque desde a mensagem da lei ou da instrução do Eterno, da Torá, que é a forma mais correta de expressar a Torá, a instrução do Eterno, desde aqueles tempos era conhecido e entendido que o espírito volta ao Criador, que o deu, e o corpo volta à terra, porque do pó foi tomado. Então a verdade é que desde antes do ano 70 e depois, desde antes da cruz ou do madeiro, o espírito já voltava ao Criador quando qualquer ser humano morria e não ficava no túmulo, como Geraldo Moraes ensinou. Agora vamos ao livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, onde está: "Mas pergunto porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo." Eles isolam esse versículo para dizer que o Evangelho foi pregado a toda criatura até o ano 70. E assim se cumpriu a profecia que o nosso Salvador falou,
que o evangelho do reino seria pregado a toda criatura. Agora eu vou mostrar para vocês o engodo por ele isolar esse versículo e acreditarem na interpretação dele. No versículo 16 e 17 está assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O apóstolo Paulo está mostrando aqui que nós pregamos, ou seja, seria através da nossa pregação. Porém, veja o que está escrito depois: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo realmente é o que nós ministramos. Porém, quando ele se refere no versículo 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Aqui quando ele diz, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, ele está se referindo à pregação de Paulo, à nossa pregação, à nossa ministração, a dos apóstolos, ou a do Messias? Ele está se referindo à voz do Messias. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz quando ele esteve aqui entre nós. E não foi a nossa pregação. Estão entendendo a diferença? Não foi Paulo que trouxe a pregação do Evangelho a toda criatura ou a todos os povos da terra. Mas quando o Messias esteve aqui na terra, a sua voz ecoou até os confins do mundo. Mas o próprio Messias disse que nós, ou que o Evangelho seria pregado, nós pregaríamos o Evangelho do reino a todo mundo, a todas as criaturas do mundo. Não está dizendo da voz dele que foi ecoada. Então, eu acredito que entenderam a diferença. O nosso Salvador disse que seria pregado não por ele, mas por seus discípulos, por seus sucessores, até aos dias de hoje, o Evangelho. E esse Evangelho do reino seria pregado a toda criatura, em testemunho a todas as nações. Então viria o fim. Então, seria pregado não por ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é sobre o Salvador, que a sua voz ecoou, mas não tinha sido ainda pregado ou ministrado através daqueles que ele falou que trariam, que ministrariam o Evangelho do reino. Ele está testemunhando do nosso Salvador que esteve aqui na terra. Então é diferente. Não quer dizer que Paulo pregou a todos os habitantes da terra. Não, não. Então eles isolam somente o versículo 18 para parecer que Paulo está falando dele, ou que a ministração, a pregação de Paulo chegou a todos os habitantes da terra. Então isto é uma torção do real contexto. É só ver em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o nosso Salvador fala que será pregado, ou seria pregado o Evangelho do reino, e será ministrado a todas as nações. Então virá o fim. Isso não aconteceu até o ano 70, porque o nosso Salvador não falou da sua própria voz, mas que seria pregado. É diferente do que eles estão ensinando no preterismo. E agora vamos ver uma escritura que está escrita no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que é um versículo que ele gosta de usar isoladamente para travar a mente das pessoas, ou as mentes das pessoas, para acreditarem que essa palavra era realmente para o contexto daquela época, até o ano 70. Porém, isolando o versículo, alguns realmente acreditam nisso, porque fica parecendo. Mas o contexto é outro, se a gente for ver todo o capítulo. Então, no versículo 37 está assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, eles usam esse versículo para dizer que aquelas pessoas que viviam naquela época viveriam ou veriam a volta do Salvador dentro de pouco tempo, e não muito tempo, 2000 anos depois ou 20 séculos depois. Esse é o ponto que eles querem que vocês pensem e fiquem travados nessa ideia,
que a vinda física do Salvador era para aquela época. Porém, quando ele fala assim, o apóstolo Paulo, quer dizer, o escritor de Hebreus, né? Porque existe uma dúvida se foi o apóstolo Paulo mesmo que escreveu o livro de Hebreus. Mas tudo indica que foi ele mesmo. Mas vamos supor que não tenha sido Paulo ou mesmo o apóstolo Paulo. Isso aqui não vai realmente influenciar. Mas a palavra é inspirada. Então, no versículo temos assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. No contexto espiritual, ele sempre vinha e julgava as pessoas no seu proceder durante a vida. Que pessoas? Aquelas pessoas que tinham conhecido o Evangelho e ele vinha e trazia uma mensagem de fortalecimento a elas e de julgamento, para que elas, até o fim de suas vidas, estivessem perseverando e ao fim de suas vidas fossem salvas. Esse é o contexto desse capítulo. Tanto que no versículo 18 está escrito assim, capítulo 10 de Hebreus, versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, porque se a pessoa voltar a pecar demasiadamente, porque todos nós falhamos, mas eu digo regressar à vida passada que ela tinha. Quando eu digo a vida passada, não é uma reencarnação, mas é a vida antes do novo nascimento, do velho homem. Se ela volta e regressa a essa vida, não há mais remissão de pecados para essa pessoa. Então, está tratando da vida da pessoa no contexto espiritual de conversão aqui na terra, até o fim de sua vida. Tanto que nos versículos anteriores ao 37 está assim, no versículo 35, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Estão vendo? Não abandoneis portanto a vossa confiança, a fé no Criador. Com efeito tendes necessidade de perseverança, porque o nosso Salvador também disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Até o fim de quê? Das nossas próprias vidas. Também aqueles que estiverem vivos durante a grande tribulação, que não foram pegos pela besta e não morrerem, se eles perseverarem até o fim, também serão salvos. Mas o contexto de perseverança aqui não é que você é salvo pela perseverança, como ele quis insinuar no vídeo, o pastor Geraldo Moraes. Somos salvos pela graça. Porém, essa graça, ela deve ser perseverada, aquele favor imerecido que o nosso Salvador nos deu, a salvação, quando a gente nasce de novo, nós devemos perseverar nessa salvação até o fim de nossas vidas. Esse é o contexto do capítulo. Porque ao terminarmos a nossa vida aqui, não somos arrebatados. O pó volta à terra e nosso espírito volta ao Criador. Então, você pode aparecer diante do altar, como está lá escrito em Apocalipse, mas será que vai receber vestes brancas? Será que vai aparecer diante do altar? Porque para receber vestes brancas, naquele contexto, precisa aparecer diante do altar. Porque se não estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, não vai receber vestes brancas nenhuma, nem aparecer diante do altar. Então é nesse contexto de salvação e não da vinda física dele. Por isso, no versículo 38, depois que diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, no contexto da nossa vida. Um exemplo são as 7 igrejas, onde ele veio através de uma revelação ao apóstolo João, uma revelação espiritual, onde o apóstolo João foi arrebatado em espírito. Não foi o corpo mortal de João que foi arrebatado ao céu, foi o espírito dele. Ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Então, nessa revelação, ele trouxe realmente mensagens às 7 igrejas, né? E João viu coisas espantosas e passou às igrejas que aconteceria. Então, essas instruções para aqueles das 7 igrejas foram instruções para eles perseverarem, se arrependerem até o fim de suas vidas. Tanto que em algumas igrejas ele fala
de vir e remover o candeeiro, de punir a pessoa, se ela não se arrepender. Porque alguns diziam que não tinha falta de nada, não eram frios nem quentes, eram mornos. E o Criador disse, o Salvador, que estava a ponto de vomitá-los. Então, eram instruções, ele estava dando recados, porque ele viria espiritualmente para julgar. E o Criador sempre vem para julgar essa terra em todas as épocas. Ele julga porque ele é soberano. Não quer dizer que o reino dele foi estabelecido aqui na terra. Ele julga porque ele é soberano. Então, no ano 70, ele veio realmente espiritualmente julgando, conforme já tinha sido profetizado, que o templo de Jerusalém seria destruído. Ele vem cumprindo espiritualmente suas profecias, que eram ditas desde os profetas do Antigo Testamento. Então, sempre o Criador vem dessa forma espiritual, julgando e punindo as nações. Não foi a vinda física dele para estabelecer o reino aqui na terra. São contextos diferentes. Quando ele falou que expulsaria Israel da sua terra, ele falou para os profetas do Antigo Testamento. E quando essa profecia se cumpre, é a palavra do Criador que vem espiritualmente e concretiza, materializa, cumpre aquela profecia. Foi o que aconteceu no ano 70. Não foi a vinda do nosso Salvador fisicamente. Então algumas pessoas não entendem realmente o que algumas passagens da Escritura estão querendo dizer. E aí torcem com sabedoria humana para acabar com a fé das pessoas. E realmente tirar a esperança. E é o inimigo, é Satã que faz isso. E que Yahushua o repreenda e que ele fique bem longe daqueles que estavam em dúvidas e que não caíram nessa falsa doutrina. No nome de Yahushua. E eu vou ler o versículo 38 e 39 para que reforce esse contexto. Todavia o meu justo viverá pela fé no contexto espiritual. E se retroceder, foi aquilo que eu falei no início, se a pessoa voltar a pecar, perder a fé, nele não se compraz a minha alma. Essa é a palavra do Altíssimo, do Criador. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, porque aquele que regressar o antigo homem perderá sua salvação, porque não haverá mais sacrifício. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Estão vendo? Conservação da alma no sentido de que você persevere até o fim e, se morrer, morra salvo, sem ter regredido. Porque o Criador tem poder, sim, para que, quando você termine sua vida aqui nessa terra, em espírito, você possa estar em outro lugar. Lógico que sem conhecer nada do que acontece aqui na terra. Porque quando o ser humano morre, ele realmente também está em um sono e não sabe nada do que acontece aqui na terra. Mas o seu espírito pode estar em outro lugar com o Criador. Então, realmente, com pouco tempo, o Criador vem para todos aqueles que já são salvos e redimidos. Por isso, alerta, para que você persevere até o fim de suas vidas. Esse é o contexto do capítulo 10. E no capítulo 17 do livro de Atos, no versículo 31, aqui realmente foi o apóstolo Shaul, do hebraico Paulo, que disse: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui é uma ressurreição física mesmo, não é espiritual não. É uma ressurreição física, em um corpo eterno e glorificado. E o que ele falou? Que o Criador estabeleceu um dia que ele há de julgar o mundo. Esse mundo aqui, para o Geraldo Moraes, é só o fim do mundo para os hebreus, para os judeus.
o fim do mundo só para o Oriente Médio, para Jerusalém e o templo, né? Só que o que ele está falando aqui é o mundo no sentido geral. Todas as nações e todas as raças da Terra. Então no ano 70 não foi o fim do mundo para a nação de Israel, por exemplo. Foi o fim e cumprimento realmente daquele período da lei para os hebreus. E eles não sabem, aqueles que foram dispersados para outras nações, não sabem que estamos em um período de favor imerecido, de salvação. Não sabem porque alguns estão espalhados no mundo e acreditam ainda que o Messias virá. Mas os hebreus não se acabaram. Então não foi o fim do mundo nem para os hebreus no ano 70 e nem para as outras nações, porque o contexto aqui é de julgamento para ser estabelecido o reino messiânico daquele que morreu e ressuscitou em um corpo eterno e glorificado. Então o fim do mundo, quando a Escritura fala que virá o fim, é o fim do mundo no sentido que virá o fim do governo do homem nessa terra. Virá o fim do sistema desse mundo. E será estabelecido o reino do nosso Salvador, o qual está prometido no Apocalipse que será um período de 1000 anos. Em Apocalipse 20. Reinarão com o Messias, com Cristo, durante 1000 anos. Então, eles querem dizer que o fim do mundo, que o nosso Salvador falou tanto em Mateus 24 como nos outros evangelhos, e o apóstolo Paulo fala aqui, o julgamento até o ano 70. E depois o mundo acabou, iniciou o reino messiânico. O que estamos fazendo aqui, cheios de corrupção, mortes, assassinatos? Cadê o reino messiânico? O mundo continuou, e o mundo continua com as suas atrocidades e pecados. Ou seja, não chegou o fim. O fim não chegou. O fim ainda virá. Consequentemente, o Rei dos Reis para julgar todo mundo. Como está escrito, eu vou ler de novo. Eu vou ler o versículo 30. Ora, não levou Deus, o Criador Elohim, em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Ou seja, esse julgamento aqui não é o que aconteceu no ano 70 e nem em outras épocas, no Antigo Testamento, por exemplo. É um dia onde o próprio Messias virá, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então haverá um dia, que é o último dia, onde ele virá e julgará a todos os que estiverem vivos na terra, e também aos mortos, porque ele é juiz de vivos e de mortos, porque eles ressuscitarão. Agora vamos ver em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 18, no 17 e 18, onde está: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então vejo que naquele tempo o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo que Himeneu e Fileto, duas pessoas, estavam realmente com a linguagem que corrói como câncer, desviando as pessoas da verdade, alegando que a ressurreição já tinha ocorrido. Ou seja, a ressurreição já ocorreu, como o preterismo está avisando. É bem parecido. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que essa linguagem do preterismo, independente de quem o ensine, é como um câncer que destrói e desvia as pessoas da verdade. A ressurreição não ocorreu, a ressurreição dos salvos, e o Salvador não voltou fisicamente. Embora exista uma ressurreição de pessoas que saíram dos seus túmulos e apareceram a muitos em Jerusalém, quando o nosso Salvador ressuscitou. Porém, essas pessoas tornaram a morrer, perseverando na fé, acreditando numa
melhor ressurreição. É o que está escrito. E muitas pessoas conhecem essa passagem. Não é só o Geraldo Moraes para dizer que tudo se cumpriu naquele dia, porque ele está exemplo de Himeneu e Fileto aqui, dizendo às pessoas, alegando que a ressurreição já ocorreu e o nosso Salvador já voltou. Isso também aconteceu antes da morte de Paulo e de outros apóstolos. Então concluo por aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, clique no botão vermelho, marque o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse estudo com pessoas que estão vendo, que estão crendo ou estão em dúvida, né? Estão ouvindo essas heresias do preterismo, porque alguns realmente almejam viver a sua vida nessa terra, nesse mundo. Infelizmente, muitos poderão aceitar a marca da besta quando ela for imposta, acreditando que tudo já aconteceu e que quando morrer vai se encontrar com o Salvador, né? Então vão aceitar tudo que não presta que virá nesse mundo, acreditando que tudo já aconteceu. Então tenham cuidado com isso, porque é muito perigoso. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom e até o próximo estudo.